Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Cássio, você está no canal do Carteira Verde e no vídeo de hoje eu quero falar sobre 5 gastos que para você realizar, para você gastar o seu dinheiro com eles de forma saudável e não ter impactos negativos na sua vida, você precisa ter um bom planejamento financeiro, uma boa estrutura orçamentária ali, pessoal, para que você possa realizar esses gastos, para que você possa fazer esses gastos de forma saudável e que não tenha impacto negativo na sua vida financeira. Então, antes de mais nada, já deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Então, vamos lá. O primeiro gasto aqui que exige você ter um bom planejamento financeiro é automóvel, tá? Então, a gente vive uma era hoje um pouco diferente do passado, né? Então, os jovens de hoje estão meio que se desapegando dessa questão de bens materiais. Então, às vezes as pessoas não têm mais tanto esse interesse em ter um automóvel, mas muitas pessoas ainda precisam, ainda querem, têm esse sonho ainda de ter um automóvel. Por mais que na realidade do que a gente está vivendo hoje, não seja o mais comum, não seja o mais normal ali do que era no passado, né? Então, na realidade de hoje, muitas pessoas preferem ali andar de aplicativo, né, transporte público, mas ainda muitas pessoas ainda desejam ter um carro, desejam ter um automóvel e muitas delas precisam de fato ali para ir trabalhar, porque tem uma família grande, e aí nessa família você tem filhos, você tem o seu marido, você tem a sua esposa, às vezes mora com mais parentes próximos, então assim, é necessário, se faz necessário. Então, para você ter um automóvel, para você ter gastar o seu dinheiro ali com um automóvel, é preciso ter um bom planejamento. Justamente porque, se você vai comprar um carro zero, por exemplo, e hoje em dia o carro zero é um absurdo preço, né? Eu não faria mais isso de comprar carro zero, mas às vezes é o seu sonho ali, eu não vou interferir no seu sonho, por mais que, na minha opinião, seja uma cagada. Mas aí você quer comprar um carro zero lá, você quer ter o cheirinho do carro zero, e você quer ter o cheirinho do carro zero, é só comprar o cheirinho lá também, que vem de mercado isso aí, tá? Mas vamos supor aqui que você quer comprar um carro zero ou um carro usado ali, e aí você precisa ter esse planejamento, justamente porque vai ter a parcela que você vai pagar, talvez você dê uma entrada ali, mas na maioria dos casos, a maioria dos brasileiros acabam financiando o bem todo, tá? É muito comum isso, e acabam parcelando em 48, em 60 vezes. Hoje, essas concessionárias aí, eles têm essa facilidade, entre aspas, né? Para mim isso não é facilidade, na verdade é mais ali uma opção que você tem ali de parcelar o carro ali muitas vezes, e isso acaba, num país de 80% da população endividada, isso acaba sendo um risco enorme, um perigo gigantesco para esse tipo de população, né? Mas assim, eles têm essa possibilidade de você parcelar isso em muitos anos ali, né? Então você vai lá, você compra o carro, seja ele seminovo, usado ali ou um carro zero, e aí você vai parcelar aquilo. Então imagina, né? Se você pegar um carro ali na média, e hoje uns 40, 50 mil, você vai pagar uma parcela, você vai pagar uma parcela, sei lá, de 800 reais, de R$ 1.000, de 500 a R$ 1.000, vamos supor que isso vai ter um impacto, obviamente, dentro do seu orçamento. Mas o problema não é só a parcela, porque quando você compra um automóvel, você compra um carro, seja ele zero ou seminovo, você vai ter gastos adicionais com esse carro. Você vai ter o IPVA todo ano, você vai ter gasto com gasolina, você vai ter gasto com seguro, porque se tu já comprou o carro, tu já faz o seguro, né? Porque comprar sem carro e não fazer seguro para mim não faz sentido, porque você corre um risco enorme ali de perder esse bem que você está comprando. E pensando nos gastos mensais que você vai ter o gasto com seguro ali, se você for parcelar o seguro também, você vai ter o gasto com seguro, você vai ter gasto com gasolina. Se você comprou o carro zero, você vai ter gasto ali com as manutenções anuais, que aí normalmente eles têm essas manutenções de 2 a 3 anos, algumas chegam até 5 anos, mas você vai ter esse gasto anual com as manutenções na concessionária. Aí depois desse tempo, né, se for um carro zero, aí você fez as manutenções obrigatórias ali, você vai ter que fazer manutenção por conta própria, ou se você comprar um carro usado ali, você vai ter a manutenção por conta própria também, e aí você vai ter vários gastos adicionais ali, fora lavagem de carro. Você vai pelo menos lavar o carro uma vez por mês também, ou a cada 2 meses, ou você mesmo vai lavar o carro, mas você vai ter gasto ali com os produtos também que você vai lavar o carro. Ou seja, exige um bom planejamento você adquirir um carro, seja ele usado ou seja um carro zero, justamente porque você não tem só o gasto da parcela, não é só a parcela, você vai ter muitos gastos adicionais mensais que vai entrar dentro do seu orçamento mensal, e vai ter gastos anuais também, que é o caso do IPVA ou mesmo das manutenções
que a própria concessionária ali exige se você comprar um carro zero. Ou mesmo manutenções ali anuais ali, caso você compre um carro usado, você vai ter que fazer manutenção anual também. Então assim, carro exige um bom planejamento financeiro porque isso impacta demais a nossa vida. O segundo gasto aqui que exige um bom planejamento financeiro é imóvel, tá? Imóvel exige um bom planejamento financeiro, porque o que acontece hoje? Em muitos casos, as pessoas acabam parcelando os imóveis, seja ele casa ou apartamento, em 30 anos, né? Existe muita facilidade hoje para você parcelar um imóvel em muitos e muitos anos. Por mais que ainda hoje tenha linhas de crédito com juros menor ali também, que é o Minha Casa Minha Vida, por exemplo, a pessoa ainda acaba parcelando esse imóvel ali, financiando esse imóvel por muitos e muitos anos. Então, assim, o imóvel, um pouco diferente do carro, que às vezes a pessoa consegue parcelar até 5 ou 6 anos ali, o imóvel ela consegue financiar por muito mais tempo, né? E aí, às vezes é uma vida toda você pagando por aquele imóvel ali. Você vai passar anos e mais anos ali pagando por aquele imóvel, se você não antecipar as parcelas, porque o ideal é que você se organize para conseguir antecipar parte das parcelas, você não pague 3 imóveis no final, mas se você manter o financiamento até o final, normalmente você vai pagar 2 ou 3 imóveis ali, né? Mesmo tendo um juros às vezes um pouco menor, mas 2 imóveis é garantido que você vai estar pagando e vai estar adquirindo um. Então comprar um imóvel exige muito planejamento financeiro, porque não só pela questão da parcela que você vai incluir dentro do seu orçamento, mas justamente pela questão de muitos anos você vai pagar aquilo, né? Às vezes você vai parcelar, por exemplo, você vai financiar esse imóvel na tabela saque. E aí você vai, no decorrer do tempo, você vai tendo uma redução da parcela. A parcela ela vai diminuindo. Mas se você for pela tabela price, por exemplo, é uma tabela que é um financiamento ali que você vai ter parcelas fixas, né? Ele vai ajustando um pouquinho durante o mês, mas é pouca coisa ali, não tem grande impacto no seu orçamento. Mas se você for pela tabela saque, ela acaba ajudando mais um pouco, justamente porque as parcelas vão caindo e você vai tendo uma sobra ali dentro do orçamento, mas ainda assim exige, porque logo no começo você vai ter uma parcela bem alta, né? Ela vai diminuindo, mas lá no começo ela vai ter uma parcela bem alta. Então assim, fora o que você vai pagar de parcela ali, às vezes você comprou, você financiou esse apartamento, essa casa ali, você vai ter que reformar, você vai ter que imobiliar, você vai dar as manutenções mensais também nesse imóvel. Então assim, exige um bom planejamento, justamente porque você vai estar pagando a parcela e essa parcela, às vezes ela vai pegar uma boa parte ali do seu orçamento, do seu planejamento financeiro, e fora os gastos que você vai ter ali mensais também com esse imóvel, né? Que vai ser essas manutenções, reformas e etc. Então, imóvel exige um bom planejamento financeiro muito mais do que um carro, tá? Então, antes de ir lá e comprar esse imóvel, financiar, coloque isso na sua planilha, se você tem uma planilha aí, se você usa um aplicativo, se você usa um caderno, qual que vai ser o impacto disso, tá? Esse custo ali desse imóvel, da parcela ali, colocando todos os gastos que você vai ter em torno disso, seja de 15 a 20% no máximo, tá? Não passar disso. Mais do que isso é muito caro. E em alguns casos, né, que as pessoas acabam se endividando, elas acabam comprometendo de 30% a 35%, às vezes 40% da sua renda mensal ali de um financiamento de um imóvel, seja uma casa ou um apartamento, né? Eles acabam comprometendo muito. Então, o ideal é que seja no máximo estourando ali 20%, que essa parcela e esses gastos que você vai ter com esse imóvel ali também não passe os 20%. Fique na casa dos 15% e 20%. O terceiro gasto aqui que exige um bom planejamento financeiro, e exige um bom mesmo aqui, às vezes as pessoas acabam fazendo ele de qualquer jeito, vão fazendo e indo, né? Não tá nem aí, acha que aquilo não vai comprometer a vida deles, mas vai comprometer e muito justamente porque tá no começo ali de uma vida nova, que é o casamento, tá? Um terceiro gasto aqui que exige um bom planejamento financeiro é casamento, justamente porque o casamento ele pode girar em torno ali de tudo que você vai gastar. No mínimo ali você vai gastar uns 5 mil, uma coisa muito simples, e cartório, um jantar, convidar só parente ali, às vezes um pouquinho menos, uns 3 mil reais, mas não você vai gastar menos de 3 mil reais, você vai fazer algo muito simples entre cartório e um almoço ou um jantar, e você pode chegar aí a casa dos 500 mil reais, né? Então assim, tem casamento, tem pacote de casamento para todos os bolsos aqui, então precisa tomar muito cuidado com isso. E aí o que é interessante quando a gente está falando de casamento aqui, é que você realmente tem um planejamento, uma planilha específica para todos os gastos que você vai ter
no seu casamento, tá? Você vai ter gasto com salão, se você for casar numa igreja, vai ter os gastos da igreja, vai ter gasto com decoração, vai ter gasto com buffet, fotógrafo, o carro que vai levar a noiva, vai ter os músicos da cerimônia, se você for colocar música, assim, tô colocando na média aqui do que você vai ter dentro da cerimônia, tá? Vai ter presente para padrinho, vai ter lembrancinha lá na hora que as pessoas estiverem indo embora, assim, vai ter muito gasto. Então, assim, você precisa colocar numa planilha, é um planejamento financeiro específico para aquilo, porque ele é um momento específico da sua vida. Você não vai pagar aquilo por muitos e muitos anos, igual uma casa, um apartamento. Às vezes as pessoas acabam até fazendo essa burrada ali de pagar, de casar e continuar pagando por muitos e muitos anos, né? Acabam fazendo um casamento muito acima do padrão de vida dela. Isso é um baita de um erro, na verdade, né? O ideal é que você case e no momento que você casou, você já pagou, entendeu? Não tenha que pagar nem no mês seguinte, mas não é o caso da maioria das pessoas. A maioria das pessoas acaba cometendo essa burrada ali justamente de continuar pagando o casamento depois que passou já a cerimônia, mas o ideal é que você pague ela no momento que você casou. Na hora que você estiver falando assim no altar, o banco esteja debitando a última parcela lá do seu salão de festa, ou seja, o sítio que você casou, para você realmente começar essa vida nova sem essa dívida, tá? Isso é um erro muito grave, você continuar pagando casamento depois que casou. Não, você tem que casar já com tudo pago, entendeu? É montar esse planejamento ali de todos os gastos que você vai ter. Se de preferência você pesquisar, né? Quer ter fotógrafo no casamento? Pesquise de 3, 4, 5 fotógrafos, músicos, a mesma coisa. Então assim, você vai montando esse planejamento, essa organização ali, vai escolhendo o que é melhor para você, o melhor custo-benefício que você vai ter ali de cada um desses fornecedores, montando essa estrutura e montando também, encaixando isso dentro do seu orçamento, porque você vai pagando o casamento e você vai usando o dinheiro mensal ali do seu salário para você ir pagando o casamento. Ou então, se você tiver um dinheiro já guardado, reservado para isso, você pode dar uma entrada e aí o custo que você vai ter mensal ali dentro do seu orçamento não vai comprometer tanto. Porque justamente você deu uma entrada maior, você já deu uma entrada ali e aí você vai ter valores menores a pagar e dentro do seu orçamento mensal você vai destinar uma parte do seu dinheiro mensal para esse casamento. Só que aí você não vai destinar tanto dinheiro para o casamento justamente porque você já deu uma entrada ali e aí você vai ter um custo mensal menor para realizar esse sonho seu, tá? Então assim, casamento exige realmente um bom planejamento financeiro porque você está iniciando uma vida nova. E não cometa esse erro de começar essa vida nova pagando por algo que já passou, tá? É um erro muito grande ali, na verdade, quando a gente fala de finanças pessoais, de orçamento, de planejamento financeiro. Não faça isso, tá? Porque em muitos casos a pessoa ela tá casando, ela tá comprando um imóvel, ela tá reformando apartamento, mobiliando apartamento. Então assim, é muita coisa acontecendo no mesmo tempo. Então tem que ter uma organização muito grande para isso, justamente para você não se perder ali nesse período ali e você ter essa organização, né? Justamente porque se você comprou um imóvel, se você vai casar, comprou um imóvel e está reformando, está mobiliando, é muita coisa ao mesmo tempo, entendeu? Então precisa ter um bom planejamento para você não se perder e ter uma vida financeira ali razoavelmente boa nesse período, que realmente vai ser um período mais estressante para você. Você vai estar com um nível de estresse um pouco mais alto para você também não sofrer justamente por causa de dinheiro nesse momento, que você vai ter outras grandes preocupações para resolver nesse momento da sua vida ali. O quarto gasto aqui que exige um bom planejamento financeiro é filho, tá? Filho, de fato, exige um bom planejamento porque é algo que você vai ter ali por muitos e muitos anos. Você vai ter um gasto mensal com os filhos alto, teoricamente, né? Dependendo do seu padrão de vida. Eu estava até dando uma olhadinha aqui em algumas pesquisas, eles falam que um filho até os 18 anos custa R$1 milhão. Isso, na verdade, custa se você tem esse dinheiro, né? Tem gente que nesse período não ganha isso. Mas assim, um filho ele vai ter um custo alto para você por mês ali, né? Então você precisa ter um bom planejamento financeiro para justamente você ter um valor destinado ali no mês para todos os gastos que você vai ter com o seu filho, seja os brinquedos dele, as roupas dele, alimentação. Então assim, vão ter muitos gastos ao entorno da criança ali, até o momento, né, que vamos pensar que até o momento dela sair da sua casa ali, ela já começar a ter a vida própria dela, até esse momento você vai ter muito gasto. Então assim, o ideal é que você tenha no seu orçamento mensal já uma parte do dinheiro que você ganha para destinar justamente para o seu filho, porque realmente você vai ter um gasto mensal com ele
E aí você pode estipular um valor. Eu vou colocar aqui que eu vou ter um gasto com meu filho de R$ 1.500 por mês, né? Tô jogando um valor na média aqui. No momento que ainda é criança, né? Você vai ter ali os brinquedos, as roupas, a alimentação, vai ter que montar um quarto para criança. Então assim, você coloca os R$ 1.500 e vai controlando dentro desses R$ 1.500 tudo que você está gastando com a criança, tá? Tem um orçamento ali. Imagina que você vai ter um orçamento seu, um orçamento pessoal seu, e dentro desse seu orçamento você vai ter uma caixinha ali para destinar gastos só para criança. Então, se você ganha, vamos supor aqui, R$ 5.000, R$ 6.000, você vai destinar ali R$ 1.000 só para criança. Então ali você vai destinar esses R$ 1.000 e aí você vai controlando tudo que você está gastando com a criança dentro dessa caixinha que vai se chamar filho. Justamente para você ter um controle melhor, um planejamento melhor de tudo que você está gastando com a criança ali. Porque senão as coisas acabam se perdendo, né? Justamente porque na hora que você tem um filho, você já tem um planejamento, você tem um orçamento montado, você vai ter mais uma caixinha ali que vai se chamar filho e você vai ter os gastos relacionados a ele. Aí você destina um valor e vai controlando ali conforme os gastos vão acontecendo durante o mês. E o quinto e último gasto aqui que você precisa se planejar para realizar é viagem, tá? Hoje em dia tá muito caro viajar. Até dentro do Brasil tá muito caro viajar dentro do Brasil depois da época da pandemia. Então assim, os preços aumentaram muito justamente porque essas operadoras ou toda a parte turística está tentando recuperar talvez o prejuízo que eles tiveram. E em paralelo, as pessoas que não viajaram na época da pandemia estão querendo viajar agora também. Então assim, tá muito alto os preços. Resumindo aqui, tá muito alto os preços. Até mesmo dentro do Brasil, tá muito caro. Então assim, viajar existe um bom planejamento. O ideal é que quando você tem esse sonho de viajar, que você quer viajar, seja para onde for, para fora do país, para dentro do país, que você já tenha estipulado um valor, que você já tenha pesquisado o valor que você vai gastar com essa viagem, e inclui tudo, o aéreo, o hotel, os gastos com passeio, os gastos com alimentação, as lembrancinhas, os presentes, tudo que você vai gastar dentro da viagem, que você já tem um orçamento para a viagem, assim como você vai ter um orçamento ali para um casamento, por exemplo, que você já tem orçado todos esses gastos para a viagem dentro de um planejamento, dentro de um orçamento específico. E aí vamos supor que você orçou tudo ali, você vai gastar, vamos supor aqui R$ 10.000 nessa viagem. E aí você vai mensalmente, o ideal é que você já vá guardando esse dinheiro. Então dentro do seu orçamento, se você vai viajar, por exemplo, daqui 10 meses, vai gastar R$ 10.000, você vai guardando esses R$ 1.000 por mês, para que você, no momento que você estiver viajando, você já esteja com tudo pago. O ideal é que depois que você volte da viagem, você não tenha que pagar mais nada pela viagem, né? Que você viaje já com tudo pago, assim como que você, na hora de casar, já esteja tudo pago também. Então, você tem um bom planejamento, entendendo quando que você vai viajar, quanto que você vai gastar ali dessa viagem e quanto que isso vai comprometer o seu orçamento. Então, se é R$ 1.000 que você vai guardar por mês, você vai destina dentro do seu orçamento ali os R$ 1.000, mensalmente você vai guardando esse dinheiro, ou se você já fechou o pacote, por exemplo, você já vai estar pagando o pacote, e além do pacote você vai ter os gastos adicionais da viagem, que vai ser a alimentação, o passeio que você vai ter lá, as lembrancinhas, que não vai estar incluso ali dentro do pacote, e aí você já vai guardando, você já vai pagando a parcela ali da viagem, mais os gastos que você vai ter lá, para na hora que você chegar no momento da viagem, você já tem o dinheiro da viagem toda ali que você vai gastar lá. E o pacote da viagem já tenha pago também. Mas o ideal é que você, né, no cenário ideal, a gente entende também que isso às vezes não é possível, que você tenha esse dinheiro já guardado, que você já se antecipou há muito tempo antes, e você consiga comprar esse pacote ou fechar o aéreo ali, o hotel, e pagar à vista isso, né? Para você ter um desconto. Mas a gente sabe que não é o caso da maioria das pessoas. Então o ideal é que você vá guardando esse dinheiro ali mensalmente para os gastos que você vai ter na viagem, e o pacote, se você for parcelar, você vai pagando o pacote. Ou então que você já tem o dinheiro guardado para pagar o pacote, e aí você já elimina essa dívida e você só vai gastando por mês ali, só vai guardando, investindo por mês o valor que você vai gastar na viagem, né? Que vai ser a alimentação, os passeios e os presentinhos lá que você vai ter. Então é isso, pessoal. São 5 gastos aqui que eu queria falar hoje, que você precisa ter um bom planejamento para realizar. São 5 gastos importantes aqui, que você realmente, para você ter uma vida financeira saudável, uma vida financeira mais tranquila, impactam demais a nossa vida ali, mas com um bom planejamento, com um bom controle que você tenha dos seus gastos, eles são possíveis sim de realizar de forma saudável. E se você precisa de ajuda para realizar qualquer sonho que você tenha, seja comprar um carro, trocar de carro, comprar um imóvel, casar, ter filhos, viajar, a gente ajuda você. Aqui no Carteira Verde, na nossa consultoria financeira, a gente vai te ajudar a você se organizar financeiramente, a montar um bom planejamento financeiro para que você realize os seus sonhos,
pague suas dívidas, comece a investir e receber dividendos também para que você tenha uma renda mensal dos dividendos. E em algum momento, essa renda mensal dos dividendos seja a sua principal fonte de renda, que você consiga alcançar sua liberdade financeira. A gente vai te ajudar a estruturar todo esse planejamento para você ter uma vida financeira melhor e mais tranquila. Acesse o nosso site, é www.carteiraverde.com.br. Você me encontra também no TikTok e no Instagram, é Carteira Verde, tudo junto, assim como aqui no YouTube. E você pode mandar mensagem tanto pelas redes sociais, deixar um comentário aqui também, se você está precisando de ajuda, que a gente vai entrar em contato com você. Ou através do nosso site, vai ter a parte ali do site também, que você vai deixar as informações suas e a gente vai entrar em contato com você também. Até mais!